Meus irmãos, paz do Senhor, meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica diária, né? Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 1, a primeira lição do trimestre, que será aplicada no próximo domingo, dia 4, que traz por título o livro de Jó. Hoje, a leitura sugerida se encontra em Tiago, capítulo 5, versículo 11, que traz por título o seguinte: quem persevera na fé é bem-aventurado em Deus. Ok? Porém, irmãos, nós vamos ler do versículo, no capítulo 5, nós vamos ler do versículo de número 7 até o versículo de número 11, que nos diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, né? Fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. E eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então, irmãos, Tiago usa como exemplo Jó, o que passou na vida de Jó, o que aconteceu com Jó, porque ele está nos chamando a atenção, ele está chamando a atenção da igreja para que nós tenhamos paciência, para que nós não corramos para o desespero, né? Hoje, por exemplo, nós vivemos um período difícil, um período complicado, mas não é porque estamos sendo perseguidos, não é porque temos o risco de sermos jogados aos leões, não é porque a qualquer momento pode chegar um soldado do Estado na nossa porta, na porta de nossa igreja, e nos levar presos, né? Nos matar, nos jogar na cadeia, como jogou Paulo, como jogou Lucas, como jogou tantos outros apóstolos. Todos os apóstolos foram executados. O único que morreu por velhice foi João, e mesmo assim porque era teimoso, né? Porque tentaram matar João. Lembra do episódio do tacho de azeite. Ou seja, a igreja hoje, aqui no Brasil, não sofre nenhuma perseguição. A gente ouve besteiras como por exemplo, cristofobia, se eu não me engano, cristofobia, que é a perseguição aos cristãos, e isso até existe no mundo, né, em alguns países, mas aqui no Brasil não. Aqui no Brasil nós temos paz para pregar o evangelho. O próprio Estado brasileiro, a legislação brasileira, nos garante o direito de culto, nos garante o direito de pregarmos a palavra de Deus. O que ela não nos permite é perseguir os outros, porque os outros pensam diferente de nós. E aí, irmãos, ele está nos chamando a atenção, a paciência, porque tem uma palavra que o Senhor Jesus vai dar no Sermão da Montanha, lá por volta do capítulo 6, que ele vai dizer o seguinte, que a forma como nós vemos as coisas, ele fala isso acerca da luz. Ele diz assim: a luz que em ti há, se ela for boa, todo o seu corpo será iluminado. Todo o seu corpo terá luz. Porém, se a luz que em ti há for trevas, quão grandes serão tais trevas? Ele está falando da forma como nós vemos as coisas, da forma como nós olhamos para as coisas. E hoje, com o advento das redes sociais, hoje com o advento a informação, ela está aí para todo mundo,
E, infelizmente, as pessoas confundem opinião com fato. As pessoas veem alguém dando uma opinião sobre alguma coisa, um vídeo, né, um áudio, dando uma opinião sobre alguma coisa e confunde aquilo como informação. Não, aquilo é uma opinião. O que eu estou fazendo aqui agora é dando a minha pequenina contribuição, dando a minha opinião em cima da palavra de Deus. Eu estou baseado em alguns fatos. Eu estou baseado no que a boa teologia ensina. Eu estou baseado no que a Assembleia de Deus compreende como palavra de Deus. Eu estou baseado na Bíblia Sagrada, tentando sempre estudar ela devidamente, orientado pela própria Bíblia, e não querendo usar a Bíblia para afirmar o que eu penso. Né? Mas é uma opinião, é só uma opinião. Não é um fato. O que é um fato? É eu mostrar, por exemplo, a vida de Jó. É um fato. Então, eu vou usar a vida de Jó, que é isso que Tiago está fazendo. É usar o exemplo de Jó para apontar. Olha, irmãos, nós julgamos que essas pessoas, o sofrimento delas, elas fizeram tudo isso porque foram pacientes. E nós as consideramos felizes por isso. Nós as consideramos bem-aventuradas por isso. Então, vocês também sejam bem-aventurados. Tenham paciência. Eu sei que esse momento é um momento difícil na cabeça de vocês, vocês acham que estão sofrendo, e olha que ele estava falando com uma igreja que tinha soldados romanos batendo na porta deles quase todo dia. Ele está falando com uma igreja que tinha o risco de ser jogada para os leões, que tinha o risco de ser jogada para as feras, para servir de espetáculo para as pessoas. Não é o nosso caso hoje. Ter pessoas que não concordam com a gente, irmãos, isso é natural, isso é normal. Ter pessoas que não concordam e acham que nós estamos errados, isso é normal. O que não é normal é a violência. O que não é normal é a gritaria. E nós não podemos entrar por este caminho. O nosso caminho é o caminho da paz. O nosso caminho é o caminho do Evangelho. Nós estamos aqui para levar o Evangelho de Cristo a toda a humanidade. E que isso custe a nossa vida. Mas nós devemos fazer isso. E jamais, em hipótese alguma, temos o direito de levantarmos a mão, de levantarmos a voz, seja lá contra quem for. Principalmente nossos irmãos. Mas contra ninguém podemos fazer isso. O que podemos fazer e devemos fazer é levar a palavra de Deus para que as pessoas a recebam e vivam o exemplo seguido pela palavra do Senhor Jesus. Amém? Deus vos abençoe, em nome de Jesus.